Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o Estatuto da Criança e do Adolescente, agora no artigo 23. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Artigo 23. A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar. Parágrafo 1º. Não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da medida, a criança ou adolescente será mantido em sua família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em serviços e programas oficiais de proteção, apoio e promoção. Parágrafo 2º. A condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar, exceto na hipótese de condenação por crime doloso sujeito à pena de reclusão contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar ou contra filho, filha ou outro descendente. Então estamos aqui falando sobre as situações que uma família natural, que uma família está em relação ao seu filho, né? No caso aqui, se tratando de recursos materiais, de recursos financeiros, etc. Então, uma família pobre, o pai e a mãe que são pobres, isso não é justificativa, não é motivo suficiente para que eles para que eles tenham a perda aí ou a suspensão do poder familiar. Então isso é bem claro, né? O fato de uma pessoa estar em condições economicamente ruins não implica em dizer que eles não podem criar uma criança. E sim, na verdade, que aquela família tem que ter uma assistência aí para sobreviver, para melhorar economicamente, para ter algo que possa favorecer aí o bom desenvolvimento daquela criança e adolescente. Então, é isso a prioridade do Estatuto da Criança e do Adolescente. Fazer com que justamente essa criança e adolescente permaneça na sua família de origem, né? E não importa se essa família de origem seja uma família pobre que não tem recursos materiais, né? Então, o artigo 23 caput diz justamente isso. A falta ou a carência de recursos materiais, né, a falta de dinheiro, não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar. Então, esse poder familiar é o dever, né, do pai e da mãe de sustento, né, de guarda, da educação da criança, etc. Né? Então, a condição financeira da família não implica em dizer que isso seria uma perda do poder familiar. Esse artigo ele foi introduzido em 2009 pela Lei 12.010, né, a expressão substituída para realçar aí essa questão do pátrio poder, mas é deixando bem claro o estatuto para proteger a família, a origem da família e especialmente aí a criança e adolescente se manter nessa família. Parágrafo 1º. Não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da medida, a criança ou adolescente será mantida em sua família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em serviços e programas oficiais de proteção, apoio e promoção. Ou seja, se não há nenhum motivo para decretação da medida de suspender, de perder o poder familiar, essa família que está em situação de complicada financeiramente e tudo mais, tem que ser incluída num programa aí de oficial de proteção, apoio e promoção. Então, a família que precisa de ajuda, porque a criança e adolescente está inserida nessa família de risco, por assim dizer. Então, mesmo com a família nessa situação, o adolescente e a criança deve ser mantido em sua família de origem. Esse é o princípio básico do Estatuto da Criança e do Adolescente. A criança deve ser mantida na sua família de origem sempre, e não importa a sua condição financeira, né? E caso haja aí um certo problema com a família, em se tratando de condição financeira e de aspectos de falta de recursos materiais, essa família deve ser obrigatoriamente, e é importante dizer isso, obrigatoriamente verificando que essa família não tem recursos, cabe aí ao Poder Judiciário ou ao mesmo aos entes e autoridades competentes incluir essa família nos serviços sociais, os programas oficiais de proteção, apoio e promoção. Parágrafo 2º. A condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar, exceto na hipótese de condenação por crime doloso sujeito à pena de reclusão contra outro igualmente titulado do mesmo poder familiar ou contra filho ou filha ou outra descendente. O que está dizendo o quê? Se o pai ou a mãe de uma criança, adolescente,
cometer um crime e for condenado criminalmente, né, e essa condenação for julgada e tudo mais, verificar que ocorreu aquele crime de fato, foi comprovado e aquele pai ou mãe foi condenado, isso não implica em destituição do poder familiar. Simplesmente ele vai ficar preso, cumprindo a pena, etc. Mas ele vai manter aí a sua relação de vínculo, né, com aquela criança ou adolescente. É uma relação separada. Uma condenação criminal não implica em perda do poder familiar necessariamente, exceto, e aqui é importante dizer, a exceção, na hipótese de condenação por crime doloso. Né? O que seria crime doloso? Aquele que tem vontade, aquele que está direcionado, crimes dolosos, né? Que vão se direcionar à vontade do indivíduo, que essa pena está sujeita à pena de reclusão contra outro igualmente titular do mesmo poder familiar. Exemplo, de um crime doloso, um homicídio. A pessoa atenta contra a vida da outra, né? O pai tenta matar a mãe. E aí ocorre o julgamento e ocorre a condenação, seja por tentativa ou seja por crime consumado. E essa pena é a pena de reclusão. Então, como é a situação de um pai contra a mãe também tinha o poder familiar, isso implica então que esse pai irá perder esse poder familiar. Ou ainda, se o pai atentar ou a mãe atentar contra a vida do seu filho ou filha, né, ou descendente, etc., tudo isso implica a perda do poder familiar. Então são casos sérios, né, que se tratam de crimes dolosos, crimes que atentam aí contra a integridade da criança ou do adolescente, ou mesmo que atentam contra outra pessoa que tem o poder familiar. Justamente isso implica na perda aí desse poder familiar, porque são situações graves, né, em que está demonstrado que aquele pai ou mãe que cometeu esse crime não tem mais condições de ter o domínio, ter a organização da vida da criança e do adolescente, né, já que ele demonstrou aí que está incapaz psicologicamente ou de vários fatores afetivos, etc., de cuidar daquela criança e do adolescente. Então, por isso, o próprio código diz que os crimes, né, em geral, não destituem o poder familiar. Né? Por exemplo, uma pessoa foi condenada por crime de furto. Basicamente, ela vai manter seu poder familiar, porque isso não tem relação com o seu filho. Agora, ou filha, né? Agora, se esse pai ou mãe atentar contra a vida ou fazer um crime doloso, sujeito a pena de reclusão, né, no caso, tudo isso implica a perda do poder familiar, porque está dentro da relação familiar, né, atentando contra quem já tem o poder familiar ou contra filho, etc. Então, esse é o artigo 23 do Estatuto da Criança e do Adolescente, mantendo aí a ideia que a família original tem que ser preservada, que a criança ou adolescente tem que permanecer nessa família de origem, mesmo tendo situações financeiras que são complicadas, que são ruins para a criança ou adolescente, né? A carência de recursos materiais, essa criança ou adolescente tem que permanecer na sua família de origem, né? E essa família tem que ser protegida socialmente, etc. E mais uma vez dizendo que a condenação criminal do pai ou da mãe não implica na destituição do poder familiar. O poder familiar permanece com o pai ou com a mãe, mesmo ele sendo condenado criminalmente. Salvo na hipótese aí, como eu já mencionei, de o pai ou a mãe atentar contra a vida do próprio filho ou realizar uma condenação, ter uma condenação, né, por crime doloso, sujeito a pena de reclusão, né, que atente contra o outro também que tem o poder familiar, etc. Então esse é o artigo 23 do Estatuto da Criança e do Adolescente.